Se está difícil para você, imagine para Malu Gaspar, que deu um furo cheio de detalhes, de fontes vindas direto das vozes da cabeça dela, e conseguir a proeza de ser desmentida e desmoralizada pelo ministro Alexandre de Moraes e pela própria empresa onde trabalha. A reportagem do blog da Malu Gaspar no jornal Globo revelou que o vocário, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, trocaram 9 mensagens. No dia da primeira prisão do banqueiro, lá em 17 de novembro do ano passado, esses dados mostram que o banqueiro conversava com o ministro sobre as negociações para a venda do Banco Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Essas mensagens eram escritas no bloco de notas do celular, encaminhadas com fotos de visualização única e, por isso, essas mensagens do ministro não estão mais disponíveis, mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular, que foi apreendido pela PF. A gente está aqui com a Malu para ela explicar. Queria que você falasse um pouco desse formato da troca de mensagens, da visualização única. Como é que foi essa apuração? Explica para a gente, por favor. Então, André, o que a gente ficou sabendo e constatou a partir das mensagens que eu obtive é que o ministro e o Daniel Vorcaro tinham esse hábito de mandar mensagens um para o outro de uma forma que dificultasse o rastreamento. Esse é um método clássico para dificultar o rastreamento do conteúdo das mensagens. Então, o que era feito? Cada vez que o Vorcaro queria mandar uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, ou de repente para outras pessoas, o que ele fazia? Para não escrever na tela e ficar gravado no WhatsApp, ele fotografava, ele escrevia num bloco de notas, fazia um print com o celular e encaminhava dentro do ambiente do WhatsApp como uma foto de visualização única. Esse mecanismo, quando você está no WhatsApp, tem ali embaixo, do lado do lugar que você vai enviar a mensagem, um númerozinho 1. Se você clica ali, quando você envia a mensagem, a pessoa que abre, ela só vai conseguir ver aquilo uma vez. Se você clicar de novo, desapareceu. A mesma coisa para áudios. É assim que funciona esse sistema do WhatsApp. Então, ele desaparece. Por isso que, na interceptação, quando o Vorcaro é preso e o celular dele é apreendido, isso é importante o nosso assinante espectador entender, que isso não foi tirado de uma nuvem. O celular foi apreendido na hora da prisão, 1 hora depois que ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa última mensagem que o ministro dá um joinha é às 20h48, ou seja, 10 para as 9 da noite. 10 horas da noite ele foi preso. Então, na hora que ele é preso, o celular dele é apreendido. E esse celular foi aberto imediatamente, ele foi levado para a extração. E quando você leva para a extração, você não precisa da nuvem, você tira o que estava lá naquele momento. E isso explica, Andréia, por que você tem uma sequência de mensagens do dia 17, que é o último dia antes da prisão, né, que é o dia da prisão, e não tem nada no celular em relação a outras mensagens. A gente sabe que a CPI do INSS tem uma série de prints de blocos de notas que são feitos para alguém, mas você não sabe para quem ele foi enviado, aquele print. Porque você não tem a mensagem correspondente, porque elas foram apagadas. Essas específicas desse último dia não foram apagadas porque não houve tempo. Ele foi preso logo em seguida. E aí o que tinha daquele dia que não tinha sido apagado foi recuperado. Mas o ministro Alexandre de Moraes respondeu a essas mensagens também com o mesmo esquema de mandar imagens de visualização única. Não dá para saber se é do bloco de notas, porque a gente não vê as imagens, mas as pessoas que nos últimos tempos vinham trocando mensagens com o Alexandre de Moraes, fontes que me deram essa informação, me disseram que era assim exatamente que ele vinha fazendo para evitar justamente ser rastreado. O ministro trocava de celular frequentemente, todos esses expedientes eram adotados. E aí, o ministro vai respondendo também com mensagens de visualização única. Até que no final, diante dessa última mensagem, em que ele fala que vai viajar, que vão começar as batidas do André Esteves e uma série de outras coisas, o ministro manda para ele um joinha, que significa li, entendi, ok, né? Alguma coisa assim. Então, esse é o mecanismo de conversa e nós tivemos acesso
as telas do WhatsApp e as notas do bloco de nota correspondentes àquelas imagens enviadas pelo Daniel Vorcaro. As do Daniel Vorcaro foram recuperadas, mas as do Alexandre de Moraes não são recuperadas, porque, como eu estou te dizendo, uma vez que você lê, ela some. Então, quando você abre o celular da pessoa, ela não está mais lá, mas a sua que você enviou está. Malu, queria que você explicasse também uma dúvida que eu fiquei, muita gente ficou também. Esse material, ele não foi enviado, ele não está dentro daquele relatório que a polícia entregou para o ministro Fachin. Dentro daquele relatório tinham as informações referentes a Toffoli, que era aquele pedido, inclusive para que o Toffoli, enfim, se declarasse, se afastasse da relatoria do caso, mas essas referentes ao ministro Moraes não estavam nesse material, certo? Não, essas mensagens não estão nesse material e que eu saiba ainda não foram alvo de nenhum relatório específico. Elas estão no material bruto do celular do Daniel Vorcaro. Otávio Guedes, chegando aqui, Flávia da Pieve, boa tarde a todos vocês. Comentei no Conexão, quando a gente estava fazendo a passagem de bastão, nosso jornal hoje mais cedo aqui na Globo News, que fazendo a repercussão desse caso junto a ministros do Supremo, integrantes do Congresso, do governo, advogados, é um caso que hoje nós temos mais dúvidas do que respostas, até porque a Malu acabou de explicar todo o processo de apuração, todo esse processo de como você faz uma reportagem e como ela levantou essas informações, e você não tem... a gente tem o contexto, mas você não tem o porquê o ministro estava trocando mensagens com o banqueiro que estava ali encrencado às voltas com uma saída, um socorro para salvar o seu banco, e se a advogada do banqueiro era a mulher do ministro, certamente se sabia ali naquele momento do que, além de ser público, né, mas com mais detalhes, se sabia da situação encrencada em que ele estava. Estou falando isso, Otávio, porque essas fontes, em momento algum, elas falam para mim, essa conversa não houve. As pessoas se dividem, né? Como que essas mensagens vazaram? 2, por que o ministro lá atrás não divulgou uma nota explicando o contrato? Já contei isso aqui várias vezes. Por que o escritório não explicou o contrato? O que era, de fato, o trabalho da mulher dele junto à defesa ali do Vorcaro? Não tem ninguém falando desse assunto. A única coisa que me dizem é: Supremo está sangrando mais uma vez em praça pública por causa do escândalo do Banco Master, que virou e voltou mais uma vez a ser o escândalo do Supremo. Otávio. Posso fazer um parênteses, André, antes do Otávio comentar, só para contribuir aí para o comentário dele, só para a gente deixar claro. O ministro Alexandre de Moraes, consultado ontem, quando a gente publicou uma primeira matéria com uma mensagem apenas, ele disse que ele não tinha recebido essas mensagens, que se tratavam de ilações criminosas para atacar o Supremo Tribunal Federal. Depois, na segunda vez em que eu procurei o Supremo, já com toda a íntegra de todas as mensagens, ele não quis comentar.